Quando o homem entende que no casamento ele precisa ser a fortaleza, ele precisa ser o provedor, e a esposa tem que ter a tranquilidade para ser opositor idônea, e ele entender que é opositor idônea em uma relação, traz essa segurança para a família, para o lar. Por que eu trago isso? Porque essa crença vem exatamente do meu lar, da minha casa, que eu cresci. Casamentos disfuncionais, casamentos de fachada, como você bem falou. E isso foi impregnando como crença limitante e me limitando. Sim. Porque para chegar para minha esposa e falar que eu já tinha largado duas, a terceira era a coisa mais fácil, ou seja, tinha algo vazio dentro de mim. Então precisou ser identificado, e hoje eu garanto para você. Ela teve uma coragem retada, porque na realidade você estava questionando e estava pressionando ela, né? Você pressionou, jogou pressão. Ó pra cá, eu já larguei duas, para largar a terceira daqui para lá. E ela por isso que eu muita agradeço. Coragem de enfrentar um negócio desse. Eu agradeço tanto porque Deus usou minha esposa para me alcançar. Porque eu não tinha essa mentalidade. E essa crença me travava, me limitava. Então você vê quantas pessoas vão ouvir essa frase e simplesmente vai revidar. Se ela largou, tá, etc., ela pode revidar, porque há, às vezes, uma necessidade nessa coisa do feminino de estar sempre revidando. Quem é o maior? É o homem ou a mulher? São iguais. Verdade. Outro dia eu fui para uma palestra, um painel, né? Um painel aqui no Centro de Convulsões. E aí que começaram assim, aquela coisa assim de muito da mulher. A mulher tem que empoderar a mulher. E mulher, papapá. Eu acho que todo mundo tem que ser empoderado. Se tem homens e mulheres ali, por que vai empoderar uma mulher para ela se sentir lá em cima quando ela tem que estar no par-a-par com o homem? Para que é isso, né? Então, não tem poder do homem, não tem poder da mulher. São poderes, são forças. Então, quando você fala assim, o homem é o provedor. Então, para a mulher, pela própria característica, a mulher gosta de ser protegida. Sem sombra de dúvida. Não é? Acho que já tem uma crença. Ela gosta de ser protegida e o homem gosta de proteger. Exatamente. Por que tirar isso deles? É natural. Porque a mulher tem a sabedoria de impulsionar. A mulher sabe dificular. A tola destrói com as próprias mãos. Então tá dito. Exatamente. Então isso Mas muitos casamentos hoje é difícil ter esse entendimento. Porque é uma disputa de poder. De poder. E é interessante como é que foi a reação do público nessa convenção, porque geralmente estavam lá batendo, né? Mulher, levantando a bandeira. Quando falou isso aí a minha fala foi depois. Na realidade, eu pedi para falar, né? Eu pedi para falar porque eu não aguento ver um negócio desse. Que legal, você chegou lá batendo eu pedi para falar. Então, empoderamento aí, né? Eu falei, olha, eu falei assim, eu falei só que... Com autoridade ainda. Entendeu? Eu falei assim, olha, a gente tem que pensar uma coisa, que nós temos filhos. E nossos filhos, nós temos filhos que são homens, nós temos filhos que são mulheres, que vão crescer juntos. E essa rivalidade de homem e mulher não precisa ser, porque todos precisam. Tem homens que são importantes, como tem mulheres que são importantes, é dar o valor a cada um, e cada um lhe respeitar o limite do outro. Isso é que vai ser a boa convivência. Foi uma coisa assim, mais ou menos, que não, para não ferir quem estava, porque estava num palco ou quem estava lá, mas para dar o meu recado, porque eu não ia aceitar simplesmente estar ali duas mulheres desafiando o empoderamento da mulher. Que legal. Aí eu disse alguma coisa assim que depois aqui, de qualquer forma, a gente vê o seguinte, mulher precisa de homem, como é que vai mulher? Por que hoje tem tanto homem que está só? Por que tem tanta mulher que está sozinha? Por que tem tanto homem procurando homem? E tanta mulher que não se relaciona com homem vai relacionar com mulher? Há algumas coisas que estão descompensadas. É verdade. Estão encontrando no outro disputa aquela parceria. de egos. Uma certa ocasião, eu já tem um bando de tempo, e eu sou muito observadora. Eu estava num grupo, tinha um garotinho na Pituba, assim, estava num barzinho, e ele começou uns trejeitos, tá aí alguns meninos, pessoas rindo dele, né? Quando começaram a rir, ele falou, você sabe o que é isso? Os homens estão com medo das mulheres. Por isso que a gente está ficando afastando das mulheres, nós temos medo das mulheres. E é uma coisa que ficou na minha cabeça desde muito tempo, que eu acho que porque o homem, ele quer o poder. Na medida que uma mulher enfrenta a mulher, ela fica mais madura, eu não sei, ela é mais cedo ela amadurece, ou ela cresce. Não tem talvez uma mentalidade, mas ela cresce. E aí ela começa a cobrar, né, do homem. Então ela cobra poder, ela cobra. Outro dia estava o pedreiro que está lá na minha casa falando assim, como é que a gente vai? A mulher pergunta logo, quanto é que você ganha? Ela não pergunta o que ele tem, o que ele oferece, o que ele tem. Vai perguntar o que ele ganha, porque é importante. Se tem um carro, se tem tudo. Né? Então, quando mais são o que ele tem dentro dele que pode me dar.
Eu Com essa trago... a gente transforma. Merece um corte, viu? Eu vou querer depois compartilhar na minha rede aí sua fala. Muito bom. É interessante essa fala quando você fala da disputa Sim. do homem e da mulher. Hoje eu tenho 10 anos de relação. Foram 7 anos que minha esposa não desistiu de mim. Porque eu tinha minha esposa como minha inimiga. E foi quando eu me curei dessas crenças, foi que eu comecei a entender de que ela era uma só carne. Sim. Ela era minha parceira, ela era minha amiga, ela era minha esposa. E foi uma transformação. Os homens têm muito na mentalidade de não aceitar que a mulher dirija um lar. Ele quer impor. E onde tem imposição, não tem felicidade. Quando eu entendi que, no meu contexto, minha esposa poderia ser a provedora da casa naquele momento que eu passava por uma dificuldade, foi quando teve a magia da relação. Foi quando a gente começou a se respeitar mais, quando a gente teve o entendimento do papel da mulher, do papel do homem. Foi nesse momento que nossos filhos, observando ela como ela tratava meus filhos, e a forma que eu fui tratado, que eu precisava superar essas crenças. Certo. Então foi magia, não posso falar. Mágica mesmo. Foi uma mágica. Foi uma mágica que aconteceu em uma relação. muito belo. E hoje eu sou muito confortável e amigos enxergam nossa relação como perfeita. E eu digo que não é perfeita, porque nós temos exatamente esse entendimento que tem a divergência naquele momento, mas muito respeitosa. Então, é muito bom e bonito. Se não tivesse ver. divergência, não tinha crescimento, sabia? É verdade. É na medida que tem uma divergência que você para analisar. Divergência não significa ferir o outro, magoar o outro, dizer o outro o que é, mas conversar, porque a divergência, você não pode pensar exatamente como ela. Por isso que é um crescimento. São complementares, né? O que você tem com o que ela tem, vão complementando. Isso mesmo. Parabéns. É bonito de ver. Parabenizar ela, que não desistiu de mim. Pois é. Aliás, dizem, né, que realmente é aquela coisa, né? São características. A mulher é a parte sensível da coisa, mais intuitiva, etc. Então, ir atrás de um grande homem, está sempre uma grande mulher. Ou também o contrário, né? Isso. Margaret Thatcher já dizia: quer ser ouvida, peça para um homem. Não é isso? Deixa eu pegar, peraí que eu vou pegar direitinho aqui, porque... A fala da mulher, né? Enquanto ele procura falar, você falou sobre a crença limitante do relacionamento que não deu certo, né? E eu vivi isso. Sim. Né? Porque eu separei também com 2 filhas pequenas. Sim. E porque eu entendi, aí eu fui ensinada que casamento é para toda a vida, como tem que ser. Sim. Porque meus pais são casados há 50 anos, então eles estão juntos. Então, na minha família, não tem esse negócio de separar. Então, o medo não foi nem o assédio dos homens depois de achar, mulher fácil, né? Já foi casada, tem filhos. Mas não, os olhares da família. Como não tem ninguém divorciado na família, poxa, como assim? Eu vou trazer Passa isso. a ser apontada, né? Rapaz, foi difícil. Você é ovelha negra. Ainda tem uns detalhes, né? Porque na medida que você... Tem umas coisas que eu observo muito. Na medida que você está separado também, você vai para casa do amigo, ela não quer você lá. Ela não quer. É. Ela não quer você. Deixa eu só É trazer... perigoso você chegar. Essa aqui tá separada, mas daí a pouco o divorciada. marido vai engraçar com Faz ela. isso. Deixa eu só trazer ser fiel a Margaret Thatcher. Se você quer que digam algo, peça a um homem. Se você quer que faça algo, peça a uma mulher. É legal isso aí, né? Então, casa certinho com esse entendimento que um lar precisa. O respeito, o homem respeitar a mulher respeitar o homem e ambos respeitar os filhos. São forças complementares. Né? Exato. Complementar.